Olha isso, voltamos para cá e o assunto agora é o seguinte: mulher, defesa pessoal, isso importa, isso não importa, pode, não pode, a relação de defesa pessoal e ação e reação, devo agir, não devo agir, devo reagir, não devo reagir, como é que funciona, professor? A defesa pessoal feminina, coronel, eu falo sempre que ela começa nas atitudes da mulher. A mulher, ela tem que... Porque quando você começa a ensinar a defesa pessoal para ela, você tem que condicionar ela que ela nunca vai ter a mesma massa muscular de um homem, ela nunca vai ter a explosão, né, de um homem. Então ela tem que se colocar sempre se protegendo, né? Como é que ela se protege? Eu ando muito pela rua e noto as meninas vindo com o celular na mão, entendeu? Ela acha que as pessoas acham que defesa pessoal é o confronto em si, não. A defesa pessoal começa na sua atitude, cara. Você tá vindo ali, você tá vendo o cara vindo pro teu lado, você põe o celular dentro da bolsa. Ou você olha pro lado e fala, já tô te vendo aqui, pai, olha, te vi. Aquele cara tava com a intenção de te pegar e levar o teu telefone ou, de repente, fazer coisa ruim contigo. Mas a sua atitude já foi de defesa pessoal. A defesa pessoal não se resume só na luta, no confronto. Então é uma atitude. Eu queria aproveitar esse momento, vou ver se eu consigo aqui pegar a revista sem derrubar o copo. Olha só, pessoal, essa aqui é a revista Evoque desse mês. Nessa revista a capa está muito bonita com a Isis Valverde, uma reportagem fantástica aqui da Isis. Então, nessa revista aqui, inclusive tem o site revistaevoque.com.br. Na parte lá de notícias, segurança, tem um artigo meu que fala sobre o seguinte, né? O que fazer para minimizar o risco nas suas relações. E nesse artigo, que virou até um vídeo aqui do Questão de Segurança, o primeiro ponto que a gente fala, né? Depois a gente pode até colocar, viu, Idovan, lá embaixo, né? Na hora que a gente colocar esse vídeo, a gente pode botar o link para essa parte, né, da prevenção feminina, vai ficar bem bacana. A gente fala muito do triângulo do crime. E o triângulo do crime, ele precisa do agressor, da vítima e da oportunidade. Exatamente. Então eu tenho o agressor, eu tenho a vítima, obviamente esses dois em algum momento vão se encontrar para que o crime aconteça, mas a oportunidade, pelo que o senhor está falando, é o que precisa ser evitado. E eu posso evitar a oportunidade com posturas preventivas. Isso é muito bacana, professor, porque pode parecer que nós estamos aqui incentivando que a liberdade feminina não aconteça, nós estamos incentivando que a mulher ela não se modernize em relação aos seus procedimentos, que exista um preconceito em relação a vestimentas, mas não se trata disso. O que a gente está dizendo é que em determinados ambientes, sabendo que algumas pessoas podem estar mal intencionadas, e nós temos sim, o Brasil ele é um país violento, tá, pessoal? Fazendo aqui um outro parênteses, não imagine que pelo fato do brasileiro ser muito dado, ser muito, né, cordial, que ele não é violento. A história do Brasil ela mostra que o Brasil é violento. Então, uma postura que se antecipe a algo que pode se transformar em uma agressão é uma coisa que a gente não pode esquecer, professor. Agora eu queria colocar aqui algo que talvez algumas pessoas que não estão tão ambientadas com arte marcial não conheçam. O senhor falou de alavanca. Sim. O que é isso? Alavancas são você saber usar a energia que o cara desloca. Tipo assim, uma situação de um estrangulamento. O cara entrou na guarda da menina, ali no meio das pernas, né, vulgarmente falando, e atacou o pescoço dela para colocar em estado mórbido. Ali tem várias alavancas que ela pode fazer usando a energia dele para quebrar o próprio braço do cara ou botar ele em estado mórbido. Né? Agora, professor, a gente começou falando do reagir e não reagir, porque há momentos em que não tem jeito. Há momentos em que você sabe vai ser esculachado. Mas a gente vai falar isso daqui a pouco, porque a questão de segurança aqui, a sua proteção ela vem, Idovan, em primeiro lugar. Vamos lá, a gente já retornou. A gente está falando de táticas defensivas, de defesa pessoal. Falamos de batalhão de operações especiais, outras unidades especializadas. Estamos aqui com o professor Luizão, meu mestre de jiu-jitsu, quem me graduou, né, faixa preta, e alguém que a gente tem um apreço muito grande
por todo o carinho que ele dedica ao público de quem te defende, ao público de você, ao seu público que precisa, né, estar ali com a condição de proteção. Sempre muito bacana, sempre muito bom. Ele faz isso de coração, faz com muito carinho. E, assim, eu ouvi dizer que o senhor tem algumas habilidades adicionais, né? O professor Luizão é também um excepcional cozinheiro, mas não é cozinheiro só não. Como é que foi isso aí, professor? Rapaz, graduação foi em quê mesmo? Foi em gastronomia. Olha aí, então essa, tá vendo? Gastronomia? Essa voz mais tranquila. Tá. Maravilha. Professor, reagir ou não reagir? Há pessoas que têm a intenção de realizar o mal, e nesse caso nós entramos na reação qualificada, aqueles que conhecem, que sabem como se comportar em uma condição de risco. Não é sair fazendo besteira, não. É saber se comportar em uma condição de risco. Nesses casos, a reação, professor, o senhor já me trouxe aqui, enfim, traz para muita gente, que tem que ser uma reação contundente. Pode trazer isso para gente? Uma vez um sargento chegou para mim e falou: mestre, eu ando armado. Se um cara me tomasse minha arma agora, o que eu poderia fazer? Se um cara tentasse tomar minha arma, o que eu poderia fazer? Dar um tiro nele? Aí eu olhei pra ele assim, inclusive eu mandar um abraço pra ele, eu sei que ele tá vendo aí. Eu olhei pra ele assim e falei: cara, tá falando sério, cara? Tô com um canhão desse na mão aí. Ele falou: pois é, mestre, eu já me coloquei nessa situação aí, já fiz essa conta aí várias vezes, cara. Eu não sei se ela vai sair cara pra mim. Aí eu falei: cara, se ele tentar tomar a tua arma, você tem que reagir, cara. Tá escrito no manual deles lá, se você desarmar o policial, você tem que atirar nele. Se você quer reagir, você tem que estar qualificado, você tem que estar pronto para aquilo. Você tem que ser objetivo. Lá no batalhão, eu sempre falei pra galera, você tem que repetir muito, repete muito, treina muito, exaustivo. Porque o dia que você for usar, vocês podem pegar qualquer um policial que treinou comigo lá, ele nunca vai passar por um confronto na rua que foi mais fácil que o treinamento que eu proporcionei a ele. Eu sempre deixei o treinamento mais difícil que a situação real. Porque quando a situação real acontecer, eu sei o que vai acontecer. Sabe qual vai ser o resultado, né? Exatamente, eu sei o que vai ser, o que vai acontecer. Então, se você quer reagir, se você tem condição para reagir, você tem que estar pronto para aquilo, porque você não pode errar. Aconteça o que acontecer, ele não pode perder a arma. Isso é fundamental, professor. Nós temos muitos colegas que, em algumas oportunidades, primeiro não se antecipam e não selecionam, de certa maneira, tanto a sua postura como os locais onde eles se encontram. Então, há locais em que a gente tem que evitar, pessoal, porque realmente os agressores eles têm já estão, né, em um nível tão avançado de descrença na lei que se ele pegar a sua arma, ele vai fazer o que o professor acabou de colocar e ele vai sim avançar em você porque ele sabe que não vai ser enquadrado, punido de acordo com a lei como deveria. Então a gente não pode deixar de falar isso aqui, professor. Isso o que o senhor comentou é fundamental. E sobre a contundência da reação, sobre a pancada dessa reação, sobre o retorno que tem que ser implementado. O senhor também comentou. Precisa ser muito objetivo. Eu, como ainda não ingressei nessa parte de educador de táticas defensivas, digo para você, isso eu sempre falei para todos os quase 15, 16 mil alunos que eu tive em diversos tipos de atividade pública e privada. Seja contundente, tentou apanhar seu armamento, seja o mais contundente possível e tendo, infelizmente, a oportunidade de reagir, reaja preservando a própria vida, mesmo que você tenha que tirar a vida de outra pessoa. Nesse caso, nós estamos falando do agressor, do bandido. Exatamente. A sua vida e a vida de quem você protege da sua família, ela é muito mais importante. Então, se tiver de tirar a vida de alguém em uma circunstância como essa, faça. E se perguntarem quem orientou, diga que fui eu. Isso aqui vai para a internet daqui a pouco. Então, antes, a vida daquele que pretende implementar o mal do que a sua. É uma condição de
reação. Professor, obrigado. Muito Obrigado, bacana. senhor, Obrigado pelo seu tempo. E a gente vai ter mais vezes, vamos ter mais chances, mais oportunidade para poder falar disso. Aqui é questão de segurança. Nesse ponto aqui, na Rádio Federal, a sua proteção, ela vem em primeiro lugar. Até semana que vem. Valeu, galera. Obrigado. Você foi nosso convidado no Questão de Segurança. Aqui a sua proteção vem em primeiro lugar.